Oi, pessoal, tudo bom? Consegui um jeito diferente aqui para abrir o livro de vocês e sublinhar, fazer algumas observações como a gente faz em sala de aula. Claro que não é a mesma coisa, porque eu não tenho a participação de vocês, que para mim isso é muito difícil, e nem aquelas nossas conversas, aquelas nossas distrações para ficar mais leve a nossa aula. Mas enfim, o tema 1 do nosso livro 2 é o Características da População Brasileira. Então a gente vai falar um pouquinho por quem é formada a população e de que maneira que ela é formada, se ela tem crescido, diminuído e por que isso vem acontecendo. Bom, vamos lá. O Brasil, além de ser o quinto maior país do mundo em extensão territorial, também é o quinto maior país em relação ao número de habitantes, tá? Nós superamos aí a marca de 210 milhões de habitantes. Por mais que tenha esse gráfico aqui mostrando de 2019, estamos aí, já passamos dos 212 milhões, tá? Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala em população, vocês vão observar que é muito comum em geografia esses dois termos, população absoluta ou população total, tá? Eu vou até pedir para vocês, por favor, olha que chique, é que eu não consigo sublinhar, né? Mas para vocês sublinharem esse primeiro parágrafo, porque é onde fala aí da população absoluta. Sempre, população absoluta é o número total de habitantes, certo? Vou continuar aqui na próxima página. Quando a gente fala sobre a população, existe também esse termo em geografia que vocês vão ver muito até o ensino médio, que é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado, independente de qual território você está estudando. Aqui nesse mapa de 2014, a gente tem a densidade demográfica do nosso país. Algumas coisas que a gente precisa observar. Primeiro, a maior parte da população está localizada no litoral. E depois que essa ocupação vai para o interior do território. Existe uma frase, quando a gente estuda sobre densidade demográfica brasileira, que eu sempre utilizo, que é assim: o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Por que ele é populoso? Tem muitos habitantes, mais de 210 milhões, mas pouco povoado. Por quê? A maior parte da população brasileira está onde? Está aqui, ó, está no litoral. Ela não está no interior do território. Isso remete a alguns fatores, que é até a questão que a gente tem aqui no livro, fatores históricos e econômicos. Bom, o principal fator histórico que diz respeito a esse conteúdo é o seguinte: por que então que a maior parte da população brasileira está no litoral? Vamos voltar lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a ocupar o litoral brasileiro, certo? E por que eles começaram a ocupar o litoral brasileiro? Primeiro, que o Brasil não era desse tamanho que a gente conhece. Segundo, lembram lá os 4 produtos que foram explorados? Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Os 2 primeiros, eles só se encontravam aqui no litoral, certo? Então, o desenvolvimento da região litorânea aconteceu muito antes do que aqui do interior do território. Quando a gente pensa na ocupação do interior do território, a gente volta lá para os bandeirantes. Lembra que foi graças aos bandeirantes que o interior do território brasileiro foi ocupado? Então, a ocupação do interior do território demorou muito. Então, enquanto você tem uma cidade, vamos supor, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, totalmente desenvolvida para o período, Mato Grosso do Sul nem sequer existia. Então, você percebe essa grande diferença no desenvolvimento, certo? Agora, quando a gente fala em questões econômicas, vocês também sabem. O que eu tenho aí nessas cidades? Quando eu falo litoral, eu não tô falando assim, nossa, só a pessoa que mora, tipo, aqui na praia. Não. Por exemplo, aqui em São Paulo, em 1 hora a gente tá na Praia Grande, em Santos. As grandes capitais do Brasil se encontram ou no litoral ou próximo dele. Quando a gente pensa nesses fatores econômicos, eu tenho melhor qualidade de vida, oportunidade de emprego, desenvolvimento tecnológico. Então, você faz com que as pessoas tenham, não mais vontade, né, mas tenham mais interesse de ir para essas regiões para tentar melhorar de vida. Por isso que a gente diz, né, que o principal fator econômico é esse, é você ter uma oportunidade de trabalho. Se você tem trabalho, você consegue ter uma vida melhor, investir em outras coisas. Tranquilo até aqui? Então, densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado.
Vamos aqui na página seguinte. Outros termos, na verdade, que vocês vão ouvir muito em geografia. Taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil. Então, natalidade, mortalidade e mortalidade infantil. O nome já diz, a taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes por um período. Então, vamos supor, qual foi a taxa de natalidade de janeiro de 2019 a janeiro de 2020 por 1.000 habitantes? E a de mortalidade é a mesma coisa, mas o número de pessoas que morrem. Tem até aqui no gráfico, né, ó, como vem diminuindo bastante, a gente vai falar por que disso. E quando eu falo na taxa de mortalidade infantil, é o número de crianças que morrem até 1 ano de idade, né? Você tem aí um controle dessa taxa de natalidade. Essa taxa ela também diminuiu muito no Brasil, graças ao investimento na questão da medicina, acesso aos postinhos de saúde. Então, tudo isso contribuiu. E quando eu falo também na taxa de mortalidade infantil, entram também nessa questão as crianças que já nascem mortas. É meio estranho falar isso, mas alguns bebês, por algum problema no final do parto, eles acabam nascendo mortos, tá? Aqui, quando eu falei para vocês do postinho de saúde e tudo, é muito importante que toda mulher que esteja grávida faça o acompanhamento do pré-natal. Por quê? Todo mês ela vai ao ginecologista, ela observa se o filhinho tá bem, o que tá acontecendo, se o tamanho dele tá certo ou não, se tá desnutrido ou não, porque também isso pode acontecer. E quanto mais investimento você tem e acompanhamento você tem no pré-natal, a chance do seu filho nascer saudável e sobreviver depois de 1 ano também é muito grande, certo? E uma outra questão, quando a gente fala sobre a taxa de natalidade, é o quê? A gente junta com ela a taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher pode ter. Aqui ele coloca, vai entre 15 e 45 anos. Mas depende muito. Existem mulheres com mais de 49, né? Eu falei 45. Que têm filhos depois dessa idade. Claro que o risco também é maior. Mas vamos lá. O que tem a ver a taxa de natalidade com a taxa de fecundidade e a população? A partir de 1960, quando a mulher decide, né, se inserir no mercado de trabalho ou escolher quando ela pode ter filhos, isso muda toda a economia. Porque o que acontece? Até a década de 60, a mulher não saía de casa, porque aquela questão era, não, eu sou mulher, eu estou aqui para cuidar dos filhos, da família, do meu marido lindo, maravilhoso. Quando a mulher tem a opção de escolher se ela quer ou não trabalhar, se ela quer ou não ter filhos, isso muda todo o cenário. Quais são esses fatores que fizeram, então, com que essa taxa de natalidade, né, o número de nascimentos, diminuísse e o número de filhos por família também? Então, primeiro, quando eu falo aí da diminuição da taxa de natalidade, eu tenho a utilização dos métodos contraceptivos, que é a mulher poder escolher quando ela quer ter filho. Não assim, estou a Deus dará, quando vier, veio. Não. Então ela fala assim, eu quero investir na minha carreira e quero ter filhos com 30 anos. Agora ela pode fazer isso. Porque você tem métodos que podem prevenir uma gravidez indesejada ou, eu quero primeiro me estabilizar financeiramente para depois ter um filho. Isso mudou totalmente a visão da família, né? E quando eu falo da taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que uma mulher tem, vocês devem saber muito bem, eu também sou filha, também sei, que um filho gera muito gasto, um filho dá muito trabalho. Então, quando eu penso na taxa de fecundidade, o que vai acontecer? Se a mulher ela pode escolher quando ela quer ter filho, ela também pode escolher quantos filhos ela quer ter. E ela também pode escolher não ter nenhum, que não tem problema também. Quando eu penso aqui nessa taxa de fecundidade, vocês, como filhos, jovens, adolescentes, percebem, acredito que todos vocês devam perceber, que tem escola, alimentação, roupa, passeio, é shopping, é médico, é um monte de coisa. Ter filho é caro, né? Então, a partir do momento que a mulher ela pode se planejar para
tentar dar o melhor que ela acha que é pro filho dela, beleza. Óbvio, existem locais onde não existe esse planejamento familiar, onde tem a gravidez indesejada, a gravidez na adolescência, que é uma questão muito séria no Brasil, né? Porque muitas vezes não é nem a falta de informação, às vezes é uma questão social mesmo, né? Quando você pensa nesses métodos contraceptivos, o uso do preservativo, ainda para alguns homens, é visto como errado num relacionamento. Como assim? A minha mulher está duvidando de mim. Não, ela só quer escolher quando ela quer ter filhos ou não, né? E essa é uma das maneiras. Hoje, quando a gente pensa na taxa de fecundidade, nós temos aqui, né? A média é de 1,7 filho por família. Óbvio que, né? Por que esse 1,7? Algumas mulheres têm 2, 3, outras têm 1, nenhum. Então, é só pra gente ter uma ideia. Pensa, na década de 60, olha lá, a média era de 6 filhos. Se a gente pensar nas nossas... É que vocês têm avós jovens, né? Mas pensa no pessoal mais antiguinho, um bisavô, bisavó, ou se não... Tipo, a galera, eu tenho 5 tios por parte de pai, 7 por parte de mãe. Hoje, pensa, vamos supor, tem você e seu irmão. Acabou, né? Acabou, não tem mais ninguém. Então, ter filhos hoje é muito caro. E a possibilidade de você poder planejar ter esse filho junto com o seu marido, né, ou com a sua esposa, é muito bom, porque você vai conseguir dar o melhor que você acha que é para ele. Imagina quantas famílias passam por situações de ter uma gravidez indesejada, não ter condição. Quantos casos a gente vê na TV, né, de famílias desestruturadas, com 4 ou 5 filhos, cada um com uma idade diferente, de um pai diferente. Então, isso é muito complicado, né? E a gente tem que pensar o seguinte, que quando uma família ela é planejada, ela é estruturada, a chance do filho seguir essa linha, com certeza é muito maior, porque a gente se espelha nos nossos pais, né? Seguindo aí nessa linha de população, acho que ficou claro para vocês? Falei muito? Não, espero que não. Porque isso aqui tem muita coisa pra gente discutir. Depois a gente vai fazer uma aula ao vivo só para falar disso. Eu tenho aqui outro termo, né? Que vocês também vão ver muito. Porque geografia, quando você vai falar sobre qualquer outro território, você fala de população. E eu vou ter a questão aqui do envelhecimento da população. A gente sabe hoje que o Brasil está deixando de ser um país jovem. Daqui a uns 25 anos, 30 anos, o Brasil vai ser um país de idosos. Vão ter mais idosos do que jovens. Pensa, daqui 30 anos eu serei uma idosa, vocês estarão cuidando de mim. Então, por favor, me ajudem. O que acontece? A população ela tem vivido mais, só que não basta viver mais, você tem que ter uma qualidade de vida. Tá vendo aqui, ó? Também denominada expectativa de vida ou esperança de vida, né? Você tem uma esperança que você vai viver bastante, aí vive pouco. Não, tô brincando. Em 1940, a expectativa de vida da população era de 41 anos, 41. 2020, 76 anos. Nossa, quer dizer então que eu vou chegar no 76? Morri. Não, né? Essa é uma expectativa, é o que se espera. Você pode viver mais ou menos, depende do meio social que você vive, da sua condição financeira, do acesso à saúde de qualidade, né? À medicina. E sempre quando a gente for falar sobre população, vocês vão ver um gráfico que é chamado de pirâmide etária. Bom, o que é essa pirâmide etária? É esse gráfico aqui, que ele é separado em milhões. Peraí, vou colocar aqui. Milhões. Do lado esquerdo são os homens, do lado direito são as mulheres. Óbvio que aqui tá colorido, mas independente se fosse de outra cor, também daria para identificar. Aqui são as faixas de idade e aqui por milhões. O que a gente percebe na nossa pirâmide etária de 1980? Primeira coisa, a gente percebe que a população jovem era muito grande e a população de idosos era menor. Se a expectativa de vida era menor, então esse gráfico mostra isso pra gente, certo?
Quando eu tenho uma pirâmide com a base larga e o topo estreito, quer dizer o quê? O número de jovens é maior e a expectativa de vida daquela população é menor. Qual que é a projeção que se tem? Cadê aqui? Bonitinho. De 2020, nós temos uma pirâmide etária mais gordinha, vocês podem perceber aqui, ó, esse meio é um pouquinho maior. Essa parte aqui de baixo já diminuiu bastante e olha como aumentou aqui. Então, o que a gente pode falar? Que daqui a alguns anos, a maior parte da população brasileira vai ser de idosos, acima aqui dos 60 anos. Nossa, mas em todo lugar é assim? Não. Principal característica para você poder identificar uma pirâmide etária e falar, é de tal país ou de outro país. Quando você tem uma pirâmide etária com a base larga e o topo estreito, geralmente é uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, porque não tem o controle da taxa de natalidade, ou seja, as mulheres têm muitos filhos, e não tem uma expectativa de vida muito grande, porque não tem acesso à saúde, saneamento básico, medicamento, as pessoas não conseguem viver muitos anos. Quando eu penso num país rico, desenvolvido, você vai ter uma pirâmide um pouco diferente da do Brasil. Ela vai ser mais estreita aqui e a partir aqui, ó, do meio para cima, ela vai ser maior. Você vai ter o controle da taxa de natalidade, ou seja, vão nascer menos crianças, né? Então, é uma perspectiva. Se você tem menos pessoas nascendo daqui a 20, 30 anos, essa população que vai ficar aqui no meio também vai ser menor. E vai aumentar aqui porque a qualidade de vida, o acesso à medicina, a medicamento, tudo isso vai fazer com que a população daquele país desenvolvido viva mais. Porque não basta você viver mais, você tem que viver com qualidade. Não adianta você chegar aos 80 anos capengando com um monte de doença, né? Então, os países desenvolvidos, né? Pensa, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, que mais? Um monte aí. Eles têm uma pirâmide etária com uma base estreita, porque você tem um controle da taxa de natalidade, e um topo mais largo. Quer dizer que a população vive mais e vive melhor, certo? Depois eu vou colocar para vocês lá umas outras pirâmides para vocês darem uma analisada. Espero que vocês tenham entendido, não sei se eu falei muito rápido, porque às vezes eu me empolgo com o tempo do vídeo aqui, né? É diferente da sala de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no fórum, que eu esclareço tudo. A gente vai fazer também aula ao vivo essa semana, então espero que a gente consiga se alinhar. Mas, por favor, dúvidas, me procurem no fórum, mesmo que não for horário de aula, sabe? Eu sempre estou abrindo lá o fórum e respondo para vocês. Espero que vocês consigam, né, entender esse conteúdo aí, porque tem bastante coisa, mas não é um conteúdo difícil, é um conteúdo gostoso da gente estudar, vocês vão ver. Tá bom, jovens? Saudade de vocês, até mais. Beijo!